Senhor, que eu falo a tua palavra e a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em ups, Gênesis 8:22. Gênesis 8:22. Depois de Deus ter inundado a terra e Noé ter entrado na arca e apenas aqueles que ficaram dentro da arca conseguiram sobreviver, todos os outros morreram. Deus disse que não tornaria a amaldiçoar a terra. E depois faz esta declaração por fim. Enquanto terra durar, sementeira e cega, frio, calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Nunca vai parar. Até o dia. Enquanto a terra durar, isto, sementeira e ceifa, nunca vai parar. O que é que você deve dar? O que é que você deve dar para a sua oferta para o Senhor? O que é que eu lhe posso dizer? Só lhe posso dizer uma coisa. Busca Deus para que Ele lhe mostre o que você deve dar. O que Ele lhe mostrar, faça. Vamos semear, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilha, Em nome de Jesus. como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino. Nós confiamos em Ti. Cremos na Tua palavra. Cremos na Tua verdade. E cremos, Senhor, Tu já estás a multiplicar para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Vamos abrir em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. O título da mensagem 2 é A Criação. É impressionante o que Deus nos mostra na Sua palavra. E enquanto nós não começamos a fazer o que Deus diz, não começamos a ser abençoados. O título da mensagem de hoje é A Criação. Vamos ver pelo exemplo que Deus nos mostra o que nós devemos fazer. Veja aqui Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero que você entenda uma coisa. Tudo foi criado sendo falado. Então vamos lá ver uma coisa. Vamos passar para exemplos mais práticos. Por exemplo, vamos para uma reunião de homem de negócios. A empresa quer progredir, quer falarem para irem, o que é que vão fazer, qual é as ideias que têm, o que é que vai ser discutido. E então estou numa reunião.
Uma empresa está numa reunião. Não é uma empresa, não estão numa reunião de negócios, mas estão numa reunião de planejamento para planearem o futuro da empresa, o que é que é. Quando chegam lá, o que é que falam? Derrota? Ou falam ideias para poder levar a empresa mais à frente? Eles falam o que desejam atingir, os objetivos que querem ter, qual é a ideia para a empresa prosperar mais, para poder ter mais negócios, para poder ser mais rentável, porque todos vão beneficiar com isso. Mas eles têm que falar. Se eles vão para uma reunião e só falam coisas negativas, falam coisas que não prestam, o que é que eles vão obter? Exatamente o que falaram. Nós fomos feitos, se você for um pouco mais abaixo, a Gênesis 26, veja o que é que Deus diz. Gênesis 1, 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Vou voltar a repetir a primeira parte. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É impressionante. Somos talvez já perto de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Nenhum tem um DNA igual. Nenhum tem impressão digital igual. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, somos homens e mulheres criativos também. E eu quero-vos mostrar, quando Deus criou o planeta, quando criou tudo, Ele falou em existência às coisas. Da mesma forma que nós queremos criar algo novo na nossa vida, nós temos que falar em existência. Não é por acaso que em vários versículos da Bíblia vê-se Deus a impulsionar as pessoas para falarem o que é correto. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Quando foram 12 espias espiar a terra, eles trouxeram um relatório negativo, que Deus não gostou. E só 2 deles disseram um relatório positivo, apesar de o que virem ser muito difícil. Mas eles confiavam que o Deus era maior do que aquilo que viam. Por causa do relatório negativo, 40 anos, o povo teve que andar às voltas no deserto. Até que o novo povo que surgiu no deserto, esse povo confiava em Deus. Cada um de nós, quantos anos vai ter que ter a perder para poder perceber que só andando com Deus é que vai ganhar? Estas pessoas já nada que viam lhes achava que era impossível. Quando eles viram os muros de Jericó, muros muito altos, uma cidade intransponível, eles não acreditaram nos muros, não acreditaram no impossível, acreditaram que tudo é possível àquele que crê, acreditaram que Deus iria fazer um milagre. E foi exatamente isso que Deus fez. Se nós queremos mudar algo na nossa vida, nós temos que começar a falar para criar uma nova realidade em nós. Falar a nível financeiro, falar a nível de saúde, falar a nível de casamento, falar a nível de filhos, falar em todos os níveis, em todas as coisas. Você vai chegar a uma altura, mas eu vou ter que falar tudo. Sim, você vai ter que falar tudo. É isso mesmo. Se você quer uma casa, você tem que agarrar, desenhar a casa, ou pensar, sonhar a casa e falar em existência. Mas a casa que eu sonho é impossível. Glória a Deus.
Então você está a dizer que o seu Deus é grande o suficiente para lhe poder dar a essa casa. Glória a Deus. Porque se for nas nossas capacidades, nós nunca vamos ter nada. Se for naquilo que nós achamos que é possível, que nós conseguimos, não, perante o meu emprego, perante o meu ordenado, perante aquilo que eu consigo, perante aquilo que eu... nós nunca vamos ter nada do que exatamente do que queremos. Eu lembro-me sempre de um pastor, eu lembro-me muitas vezes disso. Ele dizia na igreja, orava e dizia na igreja, obrigada, Pai, que nós já estamos a andar de avião. Obrigada, Pai, que nós já estamos a andar de avião. Quando ele saía da reunião, ele entrava para um carro, uma carrinha que estava cheia de buracos de ferrugem, e para conseguir meter a carrinha a andar, as pessoas tinham que ajudar a empurrar a carrinha para pegar. Você diz, mas isto é loucura. Pois, mas esta loucura fez com que ele agora tenha 3 ou 4 aviões, essa igreja. E glória a Deus, que foi Deus que lhe trouxe. Você está a entender? Qual é o limite? O limite é aquilo que nós estabelecemos que é limite. Cada vez que dizemos que não é possível, eu lhe vou dar uma novidade. Não é possível. Cada vez que você diz é possível, pouco importa o que é. Pouco importa o que você quer. É possível. Deus disse haja luz. Deus disse haja luz. E agora eu quero-vos mostrar o que o nosso Deus é. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Estávamos a falar, na continuação de tudo isto, em Romanos, estava-se a falar de Abraão e disto, como está escrito, por pai de muitas nações constituí, perante o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ouça, se Deus agisse como nós agíamos, nunca haveria planeta Terra. Porque Deus ia dizer o que estava a ver, ia dizer o que estava a sentir. E quando ele chegou, não havia luz no planeta. E Deus disse, haja luz. Mas ele podia ter dito o que via. Ele diz, não há luz, não há luz, não há luz. E o que é que ia acontecer? Não havia luz. Então Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama em existência. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus quer que nós façamos o mesmo que Ele faz. Falar em existência. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Como se já tivesse a acontecer. Ouça bem. Eu gosto muito do exemplo do restaurante. Muito. Porque cada vez que você chega ao restaurante, você não diz o que sente. Você diz o que quer. Você não chega ao restaurante e diz, tenho fome, tenho fome, tenho fome. Pá, você não imagina, tenho muita fome. Você não imagina o sofrimento que eu tenho passado com a fome. Você não diz isso. Mas cá fora diz. Cá fora queixa-se, 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 queixa-se. Você está a ouvir? As suas queixas só o vão levar cada vez a mais derrota. Você tem eletrodomésticos em casa? Você queixa-se deles? Você queixa-se que eles não estão a funcionar corretamente? Que eles não estão a fazer bem? O que é que você acha que vai ter? Agora, você tem eletrodomésticos
e obrigada, Pai, que eles são uma bênção. Tudo funciona sempre, tudo muito bem. Nunca tenho problemas com nenhum eletrodoméstico, nunca tenho problemas com nada elétrico em casa. Tudo funciona, tudo, o carro funciona bem, tudo funciona bem no nome de Jesus. O que é que você está a fazer? Chamar a coisas que não estavam a funcionar bem para que funcionem bem. O que é que vai acontecer? Exatamente o que você estiver a falar. Quando você vai a um restaurante, vocês falam o que quer. Eu quero isto, aquilo, quero comer isto e tal. E o empregado, está bem. Depois, passado um bocado, bem. Você não chega lá e diz o que sente. Diz o que quer. No mundo espiritual funciona da mesma forma. Você tem que falar as coisas que não são como se já fossem. Mas você não imagina. O que eu quero é muito grande. O que eu quero é impossível. Eu não consigo. Mas você só vai receber coisas pelo que você acha que consegue, ou vai receber coisas porque o seu Deus é grande? Em que é que ficamos? Eu tenho impulsionado pessoas que eu conheço para agarrarem e orarem. Tenho impulsionado pessoas para orarem o que querem. Por exemplo, vou usar um exemplo. Houve uma altura da minha vida que eu não sabia que carro havia de comprar. E o que é que eu fiz? Senhor, ajuda-me, porque eu não sei que carro é que eu devo comprar. Pois foi exatamente o carro, durante anos que eu falei, foi exatamente o carro que eu tive. Era um carro que eu gostava de ter. Eu já não me lembrava do carro. Eu não sabia o que havia comprar. Estava a pensar em comprar um Jeep, estava a comprar, porque sempre gostei de Jeeps, mas acabei por não comprar. E graças a Deus que não comprei, porque era um custo imenso na altura e não compensava. Mas depois já tive aquilo que eu queria e vou ter aquilo que eu quero, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda. Quando você ora, você deve ser honesto para com Deus. Deve derramar o seu coração para com Deus. Mas entenda uma coisa, você lá e pode se queixar a Deus, não faz mal nenhum. Pelo contrário, o seu relacionamento com Deus aumenta. Senhor, isto não está a correr como eu queria. Aquilo não, eu não estou satisfeito com isto, com aquilo. Eu não estou. Ajuda-me, porque eu creio. Tu podes mudar tudo, em nome de Jesus. Mas não saia dessa oração que você teve com Deus como uma oração de derrota. Saia dessa oração como uma oração de confiança em Deus, dizendo: é assim que eu estou, mas eu creio que tu podes mudar tudo, no nome de Jesus. Você entende? As suas palavras têm um poder tremendo que vai influenciar a sua vida e a vida daqueles que são seus, dos seus familiares e a vida daqueles à sua volta, se você as falar. Agora, infelizmente, para mal se for negativo, para bem se for positivo. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chamou a existência os mundos. E tudo foi criado pela sua palavra. Falando. Você está a ouvir? Vamos ver mais exemplos. Veja o que está aqui escrito. Vamos abrir em 1 de Reis 17, 1.
Elias. Quem era Elias? Um profeta de Deus. Agora veja o que ele fez. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Acabe era o rei Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cujas tua face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Fogo, é preciso ter ousadia. Segundo a minha palavra. Fogo. Este homem é um homem. No princípio nós vimos Deus e nós pensamos, bom, era Deus. Está bem, nós fomos feitos à imagem, fomos feitos à imagem de Deus. Mas está bem, mas era Deus. Ele é Deus. Mas agora está aqui um homem a dizer, segundo a minha palavra. Não vai vir chuva, segundo a minha palavra. Só quando eu voltar a dizer é que vai vir chuva. E é grande ousadia, não acha? Ou ele sabia alguma coisa que eu estou a tentar transmitir agora. Ouça, muita coisa na minha vida eu tenho conseguido mudar falando aquilo que eu quero. Mas há coisas que às vezes são mais difíceis de atingir. E o que é que eu tenho que fazer? Falar mais, insistir mais, orar mais, confiar mais. Nós ouvimos este homem dizer, Elias, segundo a minha palavra. E não choveu durante 3 anos. 3 anos e meio, penso eu. E depois ele falou a palavra. E a chuva voltou. Agora, eu quero que você leia na palavra de Deus a interpretação que o apóstolo Paulo, com uma carta que escreveu a Tiago, explica sobre este Elias. Tiago 5,16. Vamos lá abrir. Tiago 5,16. Olha que está aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E depois tem aqui 2 pontos. E diz, a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Você está a ouvir? Vou voltar a repetir. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Você é justo? Eu sou justo. Porquê? Por aquilo que Jesus fez. Ele veio ser a nossa justificação. Nós não somos justos porque andamos na igreja, nós não somos justos porque fazemos coisas justas, nós somos justos porque Jesus nos justificou. E agora veja, versículo 17, Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Era igual a nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Sabe o que ele está aqui a dizer? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era igual a nós. Era um homem. Mas ele confiou em Deus e orou. Ele declarou uma coisa. E o que ele declarou veio a acontecer. Você quer mudança? Você quer atingir os seus objetivos? Comece por falá-los. Em todas as reuniões de firmas, todas as reuniões, fala-se em objetivos, fala-se em atingir metas, fala-se em atingir, mas fala-se o que é bom. Não se fala de derrota. Não se fala o que não se consegue. Fala-se as possibilidades, não as impossibilidades. E por causa de falar e levar toda a gente da empresa a falar o mesmo, cada vez quanto mais falam,
mais a firma torna possível acontecer aquilo que estão a falar. Deus disse: haja luz e houve luz. Está na sua altura de dizer: haja alguma coisa para poder acontecer na sua vida. Não importa o quão pequeno ou grande seja. Eu quero levar ao outro lado. Vamos abrir Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1. Lá no Velho Testamento, onde é que está o meu Ezequiel? 37. Eu quero que você entenda algo perante o que eu vou ler. Deus tem a capacidade de poder fazer tudo. Tem, sim, senhor. Mas você não se pode esquecer que Deus concedeu autoridade ao homem sobre a terra. Ele diz: domine sobre os peixes, domine sobre toda a terra, domine. Deus concedeu ao homem a autoridade sobre a terra. Mas, por causa da desobediência de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Todos nós começámos a viver debaixo do pecado, do erro de Adão. Mas quando Jesus veio, nos retirou da maldição em que Adão nos tinha colocado e nos colocou de volta a bem com Deus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Agora que nós estamos bem com Deus, o que é que nós podemos fazer? Veja o que é que está aqui. E veio sobre mim a mão do Senhor, portanto, Ezequiel 37:1, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar em redor deles, e eram muitíssimo numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele me disse: Senhor Jeová, tu sabes. Eu cada vez que eu leio isto, eu rimo sempre. E vou-lhe explicar porquê. Porque é de grande sabedoria. Esta resposta é de grande sabedoria. Sabe porquê? Porque Deus já me perguntou: então, mas eu posso fazer isso? E a minha resposta foi exatamente esta, porque eu sei quem sou eu para dizer seja o que for. Senhor, tu sabes. Continuando. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar vós espírito e vivereis. E depois começa a descrição: porei nervos sobre vós, porei carne sobre vós, sobrarei o espírito sobre vós. Deus disse a um homem para fazer o mesmo que ele fez na terra. Porquê? Porque Deus tinha concedido ao homem a autoridade de o fazer. Você entendeu? Por isso Deus disse: profetiza, fala sobre, para que as coisas possam entender. Assim como Elias falou: não vai chover, segundo a minha palavra. Que grande autoridade ele tem, mas como é que é possível um homem fazer isso? Um homem fazer isso. Aqui, Ezequiel profetiza sobre esses ossos. E ele agarrou e começou a dizer: ossos, ouçam a palavra do Senhor, para que vivereis. Pois porei do meu espírito. E depois ele falou e os ossos começaram a se juntar a um rebuliço tremendo. Vieram carne, veio nervos, veio tudo, veio pele. E eram um exército numeroso que estava em pé, vivo. Eu quero que você entenda uma coisa. No primeiro versículo que nós lemos diz: e veio sobre a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Em espírito. Esses ossos significava um povo que estava debitado, que estava seco, sem Deus. Um povo que estava derrotado.
E à medida que ele falava, ele fazia levantar esse povo. E levantar um povo confiando em Deus, porque a única forma de nós vivermos é confiando em Deus. Não há outra forma. Se você pensa em confiar noutras coisas, você vai confiar no seu ordenado, vai confiar nos seus pais, vai confiar no país, vai confiar na economia, vai confiar que agora vai tudo resolver bem, porque você tem isto ou tem aquilo. Esqueça, não vai resultar. O povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Como? Falando-as a existência. Está mais que na altura do povo de Deus se levantar e começar a falar para atingir os objetivos. Você diz-me, isso é loucura. Tanta loucura igual à que Deus fez. Deus disse, haja luz e houve luz. Tanta loucura como Elias falou, não vai chover, segundo a minha palavra. Tanta loucura como Ezequiel falou para os ossos, profetiza sobre estes óculos, disse Deus para ele. Você está a ouvir? Deus espera muito mais de si do que você imagina. Não só para a sua vida, mas também para a igreja. Deus me mostrou visões de milhares e milhares de pessoas. Uma dessas visões me assustou até, porque era uma responsabilidade muito grande. Porquê? Porque Deus quer levantar o povo. E sabe por quem é que vai começar? Vai começar por si, como está a ouvir. É por si. Vai começar por querer mudar a sua maneira de falar. Você vai falar o que é bom, não o que é mau. Você vai atingir e pensar em objetivos, orar a Deus, pedindo ajuda para os objetivos que há a ter na sua vida. E Deus lhe vai mostrar e você vai começar a falar. Mesmo que sejam muito grandes, isso não interessa nada. Interessa o que Deus lhe mostrou. Também disse a estes, pode ossos, voltarem a ser pessoas viventes? Não, não podem. Não é lógico. Estão mortos. Acabou. Não, não acabou. Nada acabou. Até Deus dizer que acabou. Você está a entender? Tudo o que você pensou na sua vida que está derrotado não dá mais. Não é assim. Você tem a possibilidade de agarrar, e este sim é o segredo, agarrar na palavra de Deus e usá-la ao seu favor. E é aqui que eu quero levar. Vamos a Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Estamos lá perto. Deus pergunta a Jeremias, lhe estava a permitir ver uma visão e ele dizia, que vês, Jeremias? Ele diz, vejo uma vara de amendoeira. E ele diz-te, viste bem. Eu quero explicar porque é que Deus disse, viste bem, e depois faz a declaração a seguir. Eu vou ler a declaração a seguir. E disse-me o Senhor, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Ele tinha acabado de dizer que vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira, ou antes, a amendoeira, é a primeira árvore a dar flor, anunciando a primavera, anunciando algo que vem aí novo, criação. Por isso é que Deus disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Velar sobre alguma coisa é estar ali presente. Estar com. Então quer dizer que Deus está à espera de ouvir a sua palavra para mudar completamente a sua vida.
Então nós temos que agarrar na palavra de Deus e começar a usá-la. Pai, tu dizes que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e por suas pisaduras eu já estou curado. Por isso você começa a dizer, eu já estou curado das minhas costas. Eu quase sempre digo parte de cima e parte de baixo, porque são duas partes diferentes, não, é assim que eu sei. Pronto, não lhe sei explicar porquê, mas pelos vistos é. A parte do pescoço e a parte da coluna da parte de baixo. Pai, eu estou curado, eu não tenho dores em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Eu estou curado da minha próstata. Eu não tenho problemas de próstata, nunca vou ter, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado dos meus braços, eu estou curado do meu coração, estou curado da minha cabeça. Obrigado, Pai. Porquê? Porque a tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e por suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu declaro que a minha boca, o que eu quero, eu estou curado no nome de Jesus. Você está a ouvir? O que é que eu fiz? Eu falei existência. Chamei as coisas que não são como se já fossem. Mas eu estou curado, não é? Mas eu estou a falar, eu falei de coisas para que não venham para mim. Porque um familiar meu morreu com cancro de próstata. E eu não quero para mim. Não quero para mim, não quero para a minha vida, não quero para a vida dos meus filhos. Eu não acredito em maldições hereditárias. Eu acredito em Deus. Portanto, eu falo o que eu quero. E é isso que eu vou ter no nome de Jesus. Você está a entender? Então, o que eu fiz foi falar cura para todo o meu corpo e dizendo, Pai, é o que tu dizes na tua palavra, que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu estou curado. É o que tu dizes. E tu velas pela tua palavra para fazer cumprir na minha vida. Porque é isso que eu estou a falar. Você entendeu? Então e tudo o resto? Tudo o resto você fala. Fala sobre o seu casamento. Fala sobre as suas finanças. Fala sobre tudo. E busca a palavra de Deus e declara, Pai, Senhor, és tu que dizes. Davi dizia, para eu me lembrar dos benefícios de Deus, és tu que enche a minha boca de bens. És tu, Senhor. És tu que estás a encher a minha boca de bens. Abre bem a tua boca e te encherei. És tu que me estás a dar os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Por isso eu não tenho falta nunca. Eu tenho sempre em grande abundância financeira na minha vida, no nome de Jesus. E você pode pensar, mas como? Então, mas você não tem isto, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Isso não interessa, não me importa. Importa o que eu confesso e é assim que eu recebo no nome de Jesus. Você está a entender? Você está a entender? Nós temos que mudar a nossa realidade. Nós temos que mudar o que está a acontecer na nossa vida. Como? Falando. Não havia luz. Deus disse, haja luz e houve luz. O que é que você quer? Eu gostava de ter uma casa. Eu gostava de ter um carro. Por que é que não apresenta isso perante Deus? Eu lembro-me, graças a Deus, que eu e a minha família, nós temos uma casa, não é? Mas a minha esposa, na altura, falou e disse que gostava de ter uma casa maior. E eu virei para ela, fiz-lhe algumas perguntas para uma casa, e quando eu pensei, mas não disse, pensei, poxa, isto é uma casa mesmo grande. Mas eu disse, vamos apresentar a casa a Deus. Senhor, está aqui a casa que nós queremos. E eu creio que tu és poderoso para nos dar, em nome de Jesus. Amém.
nós criamos uma realidade. Uma realidade que agora confessamos. Obrigado, Pai, que eu já tenho, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que já tenho a casa que eu te apresentei. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. É de tal forma que às vezes quando nós buscamos casas, não conseguimos buscar casas pequenas, é sempre casas grandes. Quando vemos uma casa pequena, ficamos, não. Tem de ser grande. Porquê? Porque foi isso que criámos com as nossas palavras. E é isso que falamos, e é isso que vamos receber. Ah, mas como? Como é possível? Mas o que é que isso me importa? O que é que isso me importa? O que é importante é você falar ao monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no coração. O que é importante é você falar o que quer e Deus fará com que tudo aconteça. Claro que, ouça bem uma coisa, isto é muito importante. Eu cada vez que eu falo sobre falar, existência, criação e tudo mais, eu esqueço-me de uma parte, mas eu já acho que é suposto. Nós não podemos ir só a Deus a fazer dá-me. Você faz isso com o seu pai e com a sua mãe? Então você não gosta do seu pai e da sua mãe. Só vai lá para pedir? Para qualquer coisa que está mal. E para com Deus? Você não o honra? Você não o glorifica? Você não o bendiz? Você não diz, eis-me aqui, Senhor, queres que ore por mais alguma coisa? Por alguém? Mostra-me, Senhor. É estar ali ao serviço também. Não é só receber, é também dar. A própria palavra de Deus diz, melhor coisa é dar do que receber. Mas eu pressuponho tudo isso cada vez que eu falo. Pressuponho que você já está a buscar a Deus, já está a confiar em Deus, já está buscando a Deus para que se faça a vontade dele. Mas o que eu quero é que os seus horizontes se amplifiquem mais. Eu quero que a sua maneira de pensar não seja pequena, mas seja grande, porque o seu Deus é grande e pense como ele é grande. Veja exemplos da Bíblia. Sansão, Deus o tornou enorme. Abraão, Deus o tornou enorme. Isaac, Deus o tornou enorme. Josué, Deus o tornou enorme. Jacó, Deus o tornou enorme. Enorme em bem. Porquê? Porque andaram com Deus. Você está a andar com Deus. Porque supostamente Deus o vai abençoar. Porque aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que também é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, quer dizer que você tem que o buscar para poder receber. Se você não o está a buscar, como é que vai receber? Então quer dizer que você tem que usar a palavra de Deus para atingir os seus objetivos, para poder e receber aquilo que Deus tem para si. Mas tem para si na sua vida, pessoal, tem para si no seu ministério, na sua igreja. Você tem que ser participante da sua igreja também. Como? Com as suas ofertas. Tem de ser participante de como? Com a sua oração. Principalmente com a sua oração. Você pode até estar numa igreja e olha para a igreja e diz, não, mas isto não está bem. Se não está bem, começa a orar a Deus. Ah, não, mas o pastor que está a fazer está errado. Então, ora a Deus. E Deus vai abrir e mudar. Ou muda o pastor, se está errado, ou muda você, que está a pensar errado sobre o pastor. Mas ore. Não se queixe. Não murmure. Porque você só vai ficar a perder. Mesmo que o pastor esteja a fazer alguma coisa errada, você é que vai ficar a perder. Mesmo que alguém na igreja esteja a fazer alguma coisa errada, você é que vai ficar a perder se murmurar.
se queixar, se falar com outros sobre isso. Não faça isso. Ora, obrigada, Pai, que o pastor é uma bênção. Obrigada, Pai, que os irmãos são uma bênção na igreja. Todos atingimos os objetivos propostos por Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Ouça, eu acredito numa igreja que ora, não que se queixe, não que procure. Não uma igreja que vai para a rua e faça manifestações. Ouça, não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para orar. E o nosso poder está na oração. Você está a ouvir? O nosso verdadeiro poder, todo o nosso poder está na oração. Não é, não, vamos juntar, somos muitos, vamos juntar e fazer manifestação para mudar isto. Esse não é o nosso poder. O nosso poder é a oração. Orar, mudar, falar a existência, mudar as circunstâncias a nosso favor. Eu agora estou-me a lembrar de algumas coisas, mas eu cada vez que chega alguém ao pé de mim e me diz assim, sou eu que mando e é como eu quero. Eu não dá. Eu tento não olhar para a pessoa, tento não me rir, e tento, porque as pessoas não conhecem Deus. As vezes que me disseram isso, todas as vezes, as pessoas mudaram de opinião. E eu não disse nada. Só houve uma vez que agarrei e disse, mas não era assim, mas agora é. E tal. E eu, você não concorda? E eu disse, você que sabe. Não disse mais nada, nunca para ninguém. Cada vez que falam que fazem declarações dessas, eu só me rio. Ou sorrio. Porque sabe o que é que vai acontecer? As pessoas mudam de opinião. Porque Deus lhes faz mudar a opinião. E vai acontecer exatamente como eu queria, em nome de Jesus. Tenta entender uma coisa. Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Mas já houve coisas que eu quis orar. Ouça bem, isto é muito importante. Já houve coisas que eu quis orar e mudar. E Deus não me permitiu. Porquê? Porque Ele tem outro projeto. Que eu não sei qual é. E quem sou eu para mudar seja o que for. Se Ele não quer. Agora, coisas que intervêm diretamente na minha vida, Ele nunca me impediu nenhuma oração na minha vida. Impediu-me orações sobre outras pessoas. Impediu orações sobre nações. Isso já impediu. Impediu declarações que eu fizesse. Porquê? Porque existe um projeto de Deus. Existe um plano de Deus que eu não sei qual é. Então eu tenho que estar calado e fazer o que eu quero, como eu quero. Agora, na minha vida pessoal, Ele nunca me impediu nada. Tudo o que eu declarei, seja grande, seja pequeno, Ele sempre dizia amém. E sempre disse amém. Portanto, na sua vida, o que é que você está a pensar? O que é que você quer? Pense grande, não pequeno. Porque Deus o vai abençoar garantidamente. Então, mas e quanto tempo vai levar? Sei lá eu. Eu não sei quanto tempo leva. Houve coisas que eu e familiares meus oramos e foram rápido. Mas uma coisa eu tenho percebido, tem tudo a ver com o coração. Como é que está o seu coração? Você tem que ter cuidado com o seu coração. O seu coração não quer ir ao médico, isso não é isso. Tem que ver se o seu coração está sem raiva, sem revolta, sem achar que os outros, não, aqueles estão a vencer e eu não estou, aqueles estão a conseguir, ele tem muito, porque que coisa? Ouça, esqueça tudo isso. Não.
não vai receber nada. Magoaram, você não perdoa. Não, tem que ser assim, não, eu não perdoo e tal. E essa pessoa não vai receber nada. Nada. Como é que está o seu coração? Todas as pessoas que eu tenho visto que são dóceis de coração, são quietas, são sossegadas, que não retaliam, que não barafustam, todas essas eu tenho visto receber, sempre. Aquelas que se queixam, não me recebem. Aquelas que, não, o outro tem isto, o outro tem aquilo. Inveja. Não recebem de Deus. Então, cuidado com o seu coração. Cuidado com o que sai da sua boca. Se você tem pensamentos assim, agarre e peça ajuda a Deus. Deus, ajuda-me, tira-me isto dentro de mim. Porque você tem o poder de poder fazer isto, poder orar. E Deus tem o poder de poder tirar, mas você tem que pedir a Ele para tirar. Houve uma altura da minha vida que eu sentia revolta e raiva dentro de mim. E sabe o que é que eu fiz? Eu orava a Deus, Senhor, tira isto de mim. Tira isto de mim, te peço em nome de Jesus. Houve, inclusive, ainda eu estava a trabalhar como guarda noturno, e eu pedi a Deus, Senhor, faz-me dócil, quieto, sossegado, faz-me manso. Assim como Moisés era homem muito manso. E Deus vira-se para mim, não posso. Enquanto tu estiveres na tua profissão como guarda noturno, não posso. Por isso é que ele me fez tirar a profissão. Desde 2019, dezembro de 2019, já não sou mais guarda noturno. Glória a Deus. Agora, ele pode mudar em mim. Mas já cheguei às vezes a orar, tira a raiva e a revolta de mim, te peço em nome de Jesus. Tira, Senhor. Porque nós conseguimos ver os nossos erros. Nós conseguimos ver em nós o que não presta. Mas se vemos isso, nós temos que fazer alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu estive a mexer no meu carro. E Deus está-me a dizer para não me chamar meu carro. Pronto, estive a mexer num carro. E quando mexi no carro, fiquei com as mãos sujas. É normal. Estava a mexer perto do motor, é normal ficar com as mãos sujas. E o que é que eu fiz? Tive que ir a lavá-las. Não é normal? Sim. Então, se é normal, por que é que nós não fazemos isso dentro de nós? Quando vemos e reconhecemos que está alguma coisa errada dentro de nós. Quando vemos que algumas das nossas reações não são certas. O que é que fazemos? Não devemos fazer o mesmo? Deus, limpa-me. Tira isto de mim, em nome de Jesus, te peço. Foi assim como lavar as mãos. Estamos a lavar o nosso espírito, o nosso ser. Para que Ele possa operar cada vez mais e mais. Para que as nossas orações não sejam impedidas em nada. Que não haja impedimento no nosso coração. Porque há muita gente que não tem recebido por causa de raiva e revolta e continuam a ter por outras pessoas, ver outras pessoas prosperarem. Por ver as outras pessoas terem e terem muito. E elas não estarem a ter.
E ficam revoltadas por isso. E essas pessoas nunca vão receber nada. Porquê? Porque raiva e revolta não é de Deus, é do diabo. Inveja é do diabo. Quando chegam ao pé de mim e começam a dizer: ah, não, e porque é que ele tem isto e tem aquilo e não sei o quê, eu digo sempre a mesma coisa, mas já há anos que eu digo sempre a mesma coisa. É pá, que ele tenha muito, porque a mim nunca me vai faltar. Mas houve uma altura, mas no ministério, na igreja, eu senti inveja de uma pessoa. Sabe o que é que eu fiz? E fiquei assustado com isso. E então comecei a orar. Pai, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos. Eu abençoa em nome de Jesus e que ela seja muito abençoada no ministério dela e tudo mais. Eu comecei a orar. E sabe o que é que aconteceu? Aí isso foi a inveja embora. Nunca mais voltou. Ah, mas os outros têm e eu não tenho. E você deve agradecer porque os outros têm. E dar glória a Deus que você já tem em nome de Jesus. Tem tudo a ver com o seu coração. Quanto mais o seu coração for quieto e sossegado perante Deus, mais bênçãos você vai receber. Acredite em mim. Mais você vai ser abençoado. Agora, se você dizer, ah, não, mas nós temos de ser aguerridos, temos de ser. Ouça, você tem que ver uma coisa: o ser aguerrido, o ser ir buscar as coisas, lutar, orar, glória a Deus. Você deve ser assim. Mas o seu coração, o seu coração, o seu interior, tem que continuar a ser quieto, sossegado, meigo, e não haver revolta, não haver raiva contra ninguém. Não haver falta de perdão, principalmente. Porque senão, não importa o que você ore, você não vai receber nada. Você está-me a ouvir? Deus, ainda ontem, mostrava como fosse uma visão, uma bateria de um carro. E uma bateria de um carro tem um polo positivo e o polo negativo. Claro, para as coisas funcionarem, e por exemplo, para uma lâmpada acender, tem que se meter um fio no polo positivo e outro no polo negativo. Mas se eu quisesse dar a si uma ilustração de quem Deus é, eu lhe diria que Deus é o polo positivo. Completamente positivo. Não há nada negativo nele. Nada. E cada vez que alguma coisa negativa, algum fio negativo, tenta encostar no polo positivo, dá faísca. Você há de experimentar isso num carro. Agarrar e não faça isso com muito tempo, senão derrete o fio todo. Mas faça, agarre numa bateria que estiver fora de um carro, é melhor fora de um carro, porque se estiver num carro pode estragar o carro. Uma bateria fora de um carro, enrola um fio no borne positivo, enrola outro fio no borne negativo e depois agarra nos fios e faça assim. Encoste-os, se queres ver, se você quer ver a faísca que dá. E muitas das vezes nós estamos completamente negativos e queremos tocar em Deus e está a dar faísca. Porque quem tem que mudar somos nós, não é Deus. Deus não vai mudar. Nós é que temos que mudar. A nossa forma de pensar é que está errada. A nossa forma de agir é que está errada. A nossa forma de falar é que está errada. E nós é que temos que mudar para nos tornarmos positivos como Deus. Para poder agarrar a Ele e ter mais energia ainda positiva dentro de nós. Então, sim, tudo o que nos aparece à frente, nós dizemos, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim.
Em tudo o que nós outras pessoas chamam de derrota, nós vemos a possibilidade de Deus operar a nosso favor, no nome de Jesus. Se Deus é por nós, ninguém pode ser condenado. Você está agarrado ao polo positivo. Está a se encher de Deus. E está a tirar de si tudo o que não presta. Só assim resulta. Só assim você é abençoado. Só assim você recebe bênçãos sem limite. Você está a entender? Vá ver, ouça, agarra em Gênesis e começa a ler Gênesis. Ou se não quiser começar logo desde o princípio, leia desde o versículo 12, capítulo 12, Gênesis 12. Leia a história de Abraão e você vai ver um homem dócil que se apresentava perante Deus. Quando foi a altura de guerrear e ter que lutar, ele lutou e venceu. Mas era dócil a todo o tempo. Ele era quieto e sossegado a todo o tempo. Você entendeu? Davi foi chamado segundo o coração de Deus, porque era dócil, quieto e sossegado. No entanto, não pôde construir o templo, porque havia sangue nas mãos dele. E o seu filho, veio a construir o templo. E você vai ver todos aqueles que se achavam presunçosos. Não, eu sou melhor. Eu sou melhor do que aquele. Eu sou o rei Uzias. O rei Uzias foi elevado a rei criança. Buscou a Deus com o sacerdote, buscou a Deus e Deus o tornou muito grande, um homem muito grande e muito poderoso da altura. Mas se elevou o seu coração. Não, eu sou melhor que aquele. Eu sou melhor que os outros. Eu sou. E sabe o que é que aconteceu? Viveu leproso o resto dos dias. Aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Porque nada é. Ainda hoje pensava sobre isto. Pessoas já foram curadas através da minha oração, através de tocar nelas. Mas eu quero dizer a todas essas pessoas que não fui eu que fiz nada. É o meu Deus que faz. É o seu Deus. Porque eu apenas sou uma lâmpada que dá luz porque a eletricidade de Deus corre em mim. E eu quero que você entenda isto de uma vez por todas. Deus é tudo. Nós nada somos. Apenas vasos nas suas mãos para fazer a sua obra e cumprir a sua vontade. Cuidado com o seu coração para que as bênçãos possam vir. Não fique revoltado com as circunstâncias. Não que fique revoltado com o que está a acontecer. Não que fique revoltado porque os outros têm e você não tem. Por favor, se você está com qualquer coisa disso, ora a Deus e peça ajuda. Que tire de si tudo isso. Porque isso, nada disso tem a ver com Deus. Nada disso tem a ver com Deus. Deixe o seu coração, o seu espírito cheio de Deus e afaste o diabo completamente da sua vida. Cada vez que você ver o outro ter uma vitória, engrandeça a Deus, glorifique a Deus pela vitória do outro. Veja os exemplos da Bíblia. Veja, por exemplo, Jó. Jó era um dos homens mais ricos, tinha tudo e perdeu tudo. E Deus mudou o seu cativeiro, mudou, e ele teve o dobro de tudo o que tinha quando ele orou pelos outros.
Você vê com alguém com necessidade, ore pelos outros. Ore pelas outras pessoas, abençoe as outras pessoas. Mesmo aquelas pessoas que lhe fizeram mal, mesmo aquelas pessoas que foram más contra si, mesmo aquelas pessoas que lhe trataram mal, ore por elas. Ore por elas. Uma das primeiras coisas que eu, como cristão, fiz foi o que Deus mostrou numa visão. Uma pessoa que não falava comigo. Eu acabei de nunca perceber porque é que me deixou de falar, mas deixou-me de falar. Mas eu vi numa visão que essa pessoa ia ter um acidente no carro. E eu disse, Senhor, não permitas. Eu quebrei essa maldição porque essa pessoa não tivesse acidente no carro. Apesar dessa pessoa não falar comigo. Pois estávamos num grupo de várias pessoas. E eu, portanto, no grupo, era uma roda, eu estava em último. E essa pessoa atravessou toda a gente para me vir cumprimentar a mim primeiro. Uma pessoa que já não falava comigo há bastante tempo. E veio-me cumprimentar em primeiro lugar. Isto foi a prova que Deus me deu, não só que não lhe aconteceu, e eu soube que não lhe aconteceu acidente nenhum, mas que a minha oração tinha funcionado. E que apesar da pessoa... e tem mais outro pormenor, essa pessoa também tinha ficado com uma dívida comigo, por isso é que não me falava. Ficou-me a dever dinheiro. Mas isso não importa nada. E o que importa é o seu coração. Será que eu tenho rancor e raiva para aquelas pessoas que me ficaram a dever? Não. Nem pensar nisso. Não. Eu já estou curado disso. Então e como é que eu faço? Pai, eu entrego estas pessoas na tua mão e que faça-se a tua vontade e não a minha. Amém. Está resolvido. Até e o valor? O valor Deus traz-me. Deus me abençoa. Eu conheço o meu Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço da minha vida. Te agradeço por estar vivo. Te agradeço pela saúde que eu tenho. Te agradeço pelas finanças que eu tenho. Te agradeço pela casa, pelos carros, por tudo que me deste, Senhor. E me tens dado. E eu sei que não fica por aí, que vais vir muito mais coisas, mas eu te agradeço, Senhor. De coração que eu te agradeço. De coração sincero, eu te agradeço. Tudo o que está em minha casa, tudo o que está no meu ministério, eu te agradeço. Te agradeço porque tudo funciona sempre, Senhor. Te agradeço. Te agradeço por ti, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, Senhor, dado a viver, eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor. Por teres dado a tua vida por mim, obrigado, Senhor. Eu estou tão grato, Senhor. Muito obrigado, Jesus.
Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. De coração grato, Senhor. E eu te agradeço. De coração. De coração. Por tudo o que tens feito por mim até agora. E eu sei que ainda não parou. Mas obrigado, Pai. De coração, obrigado. Muitas bênçãos. Boa semana. Estabeleça a sua vitória. Fale a sua vitória. Receba a sua vitória.